Bom te Oi, ver. Vitor, boa noite. Boa noite, bom te ver, viu? Gostar difícil aqui. Ô, Tá me desculpa. ouvindo legal? Hã? Não, tô te vendo legal. Desculpa, por causa Ah, que eu tá, tranquilo. Não, tranquilo. tive que mudar aqui o dispositivo que tava com problemas o meu. Vamos dar mais um tempinho aí, já tá meio atrasado. Boa noite a todos aí que estão entrando. Vamos dar mais um tempinho, porque aí a gente começa um número com razoável, tá bom? Certo, tranquilo. Só colocar aqui. Bom, coisa de tecnologia. Vamos lá. Boa noite. A chefe entrou agora, Nirne, boa noite. Agora acho que tá certo, tá tudo bem. Um pouco, professor. Essas tecnologias a gente pega a gente meio de surpresa. E dá uma suadeira boa, viu? Mas tá certo. Bom, bem, então, boa noite a todos, né? Eu vou iniciar, então, apresentando nosso convidado dessa live de hoje. Desde o início, gostaria de pedir desculpas aí pelo atraso. Felizmente são coisas que acontecem, né? Quando a gente depende da tecnologia, ela é muito boa, mas quando a gente depende dela, acontecem alguns problemas que, né, dá algum certo constrangimento. Mas, enfim, o nosso convidado de hoje é o professor Ronaldo, né? José Ronaldo Santos. O professor José Ronaldo ele é graduado em Biologia pela UFES e é mestre e doutor em Psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN, né, professor? Isso. E também o professor fez estágio pós-doutoral no Laboratório de Neurologia Comportamental da UFRN também. Atualmente, o professor José Ronaldo é professor do Departamento de Biociências, né, aqui de Itabaiana, da UFES, né? E, bom, eu acho que a gente pode começar. Conforme vai surgindo as perguntas, o professor Ronaldo vai respondendo, né, professor? Eu acho que é assim que Isso. Isso. você prefere, né? Bom, vamos lá. Bem, deixa eu começar a, a live, né? Perguntando aqui, como surgiu essa ideia de fazer um boletim epidemiológico, né? E quais são essas informações que isso representa para o momento, né, para Itabaiana? Tá certo que Covid é um assunto muito que apesar de ter muito falado, né, está sendo muito divulgado desde o começo do ano, né, de março, mas acho que informação nunca é demais, né, professor? E você sempre está trazendo informações que são muito importantes aqui para a região. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho aí. Desde já, eu já parabenizo pelo excelente trabalho que você está fazendo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito por você, pela professora Nirne, pela equipe do projeto, né, que vem realizando aí semanalmente essas lives, discutindo aí temas extremamente importantes. Bom, em relação à pergunta que você
iniciou, né? A questão do boletim, de onde surgiu a ideia. Lá no início da pandemia, quando Itabaiana registrou o primeiro caso, primeira semana de abril desse ano, acho que o primeiro caso foi registrado aí no dia 4 de abril de 2020, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, então, nos procurou alguns professores da universidade naquele momento, que estava com contato, né, que tinha contato com a Secretaria de Saúde, e a ideia era tentar entender, tipo, naquele momento em que a gente tinha, tipo, os primeiros casos, a gente estava ali na primeira dezena de casos, e eles queriam tentar entender o que era que estava acontecendo semanalmente, né? Com a epidemia, a pandemia do coronavírus aqui na nossa cidade. No caso, o foco era Itabaiana ali. Então, eu comecei a me organizar, a chamar alguns colegas que acabaram se aderindo ao grupo. Então, por exemplo, o colega Silvânio, ele se aderiu ao grupo, o professor Ludmilson, da engenharia lá de São Cristóvão, também se aderiu ao grupo, e um outro colega também da engenharia, o Alan, ele se aderiu, e a gente começou a coletar esses dados. Inicialmente, quando a gente estava ali com os primeiros casos, não fazia sentido a gente ter um boletim semanal para dizer que Itabaiana tinha registrado 2, 3 casos. Então, a gente já estava acompanhando aqueles casos, aqueles números, né? Mas a gente não estava publicando o boletim Covid do município. Então, já em meados do mês de maio, foi que a gente falou bem assim, bom, eu acho que agora a gente já tem um valor robusto e a gente já tem, tipo, dados que podem ser publicados, porque a gente já começa a observar um crescimento acelerado, um crescimento exponencial do número de casos, que não era só no município, era algo que já vinha acontecendo em vários lugares do Brasil, e não só do Brasil. E aí a gente começou a tentar entender epidemiologicamente e matematicamente o que estava acontecendo com o município. Então, já lá no início do mês de junho, eu acho que a gente estava ali pelo 5º boletim, mais ou menos. Só lembrando, a gente essa semana publicou o 15º boletim semanal. Então, quando a gente estava ali mais ou menos no 5º, 6º boletim epidemiológico, a gente começou a observar que a gente teria um pico que ocorreria, por exemplo, o pico da pandemia, ele ocorreria aqui em Itabaiana em meados do mês de agosto. Na verdade, esse pico ele não aconteceu em meados do mês de agosto, ele foi um pouco antecipado, né? A gente teve esse pico 2 semanas após as festividades juninas, o que se explica até porque no município de Itabaiana, durante as festividades juninas, o isolamento social ele caiu bastante. E isso acabou antecipando, inclusive, os eventos que vinham acontecendo. Porque em epidemiologia, a gente apenas faz uma previsão, mas o que vai acontecer depende do comportamento social, né? Do que a população, de quais são as medidas que estão sendo adotadas pela população. Bom, hoje, se a gente observar o último boletim, a gente aí na 15ª semana, ou no 15º boletim, 35ª semana epidemiológica. Aí algumas pessoas dizem bem assim, por que a gente está na 35ª semana epidemiológica se o primeiro caso em Itabaiana foi da primeira semana de abril? Essa semana epidemiológica ela é contada a partir das semanas do ano mesmo. Primeira semana do ano, segunda semana do ano, terceira semana do ano. Então, para cada epidemia que a gente estuda, a gente fala de semana epidemiológica a semana do ano. Então, a gente está na 35ª. Atualmente, a gente está na 36ª semana do ano de 2020. Então, o boletim ele é referente ao que aconteceu aí na 35ª semana. E é super interessante, tipo, radialistas às vezes perguntam, outros colegas profissionais, por exemplo, perguntam, alunos às vezes mandam mensagens, parentes perguntam, tipo, quando a gente vai sair da pandemia em Itabaiana? Então, essa pergunta, ela na verdade, ela chama um conceito que a gente precisa trabalhar, que é o conceito de pandemia, né? Pandemia não é algo local, não é algo só de Itabaiana, é algo que é mundial. E quem determina se o mundo está em pandemia ou não é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, a pandemia, segundo a OMS, os estudos da OMS, é algo que ainda vai demorar um pouco. Eles estimam que a gente vai ficar ainda por mais, pelo menos um ano, na pandemia do coronavírus.
Mas o que a gente pode analisar é a situação da pandemia, ela vai estar controlada no município de Itabaiana a partir de quando, né? Essa seria uma outra pergunta. Tipo, a gente já está numa fase controlada? Eu diria que a gente está numa fase estável, numa fase de decaimento, numa fase de redução do número de casos, mas a gente não pode dizer que a gente está numa fase controlada, porque tudo depende do comportamento social. E a gente conhece muito pouco da biologia desse vírus para poder dizer que a gente não vai ter uma segunda onda de infecção. Então, em alguns países, alguns pesquisadores estão mostrando já casos, relatos de segunda infecção, mas por enquanto são apenas relatos, né? Possa ser que aconteça, pode ser que não aconteça numa escala global, mas por enquanto a gente está ainda na escala de relatos, mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? E esse cuidado advém de cuidados particulares, pessoais e cuidados coletivos, né? Então, a mudança de cultura, ela ocorreu, né? A mudança de comportamento, ela ocorreu com a chegada dessa pandemia. Então, as pessoas começaram a adotar outras medidas, né? Medidas protetivas pessoais, medidas protetivas coletivas. E essas medidas, elas, de certa forma, devem ser incorporadas durante muito tempo. Então, só voltando para Itabaiana, então a gente está numa situação que está estável, em declínio, mas a gente também tem que chamar a atenção que no município de Itabaiana as pessoas pararam de procurar atendimento. E aí essa diminuição da procura de atendimento pode ser realmente porque o número de casos está reduzindo, mas essa baixa procura também ela pode estar sendo reflexo da perda de medo. Então as pessoas passaram também, algumas pessoas passaram a ter os sintomas e não procurar atendimento médico. Isso é fato, isso começou a acontecer. Mas, de forma geral, eu com os números que a gente tem hoje, os números da semana passada, por exemplo, eu afirmaria categoricamente, não tenho medo de fazer essa afirmação, de que a gente está em declínio. Não pelo número de casos positivos, Vitor, que tipo, as pessoas se assustaram muito com o número de casos positivos. Mas Itabaiana ela foi um pouco na contramão da história. Enquanto os municípios estavam com muito medo de mostrar os casos positivos que vinham acontecendo e de testar a população, a Secretaria Municipal de Saúde fez um acordo de cooperação com a Universidade Federal e começou a testar a população. E começou a testar a população de uma forma que era todo mundo que procurou atendimento no Centro Covid, que foi criado aí no início de maio em Itabaiana, toda essa população foi testada. Então, todo mundo que tinha sintomas, que estavam com suspeita, foi para lá, foi testado. Tinha alguém na família, foi para lá e foi testado. Então, não era estranho de se esperar que em Itabaiana a gente tivesse um crescimento exponencial do número de casos. Porque o município, ele testou expressivamente a população. E é interessante destacar que o município começou a testar quando a gente ainda não tinha ainda nem 50 casos confirmados aqui no município, que foi quando veio o projeto da UFES, junto com o professor Lisandro, a Secretaria de Estado da Saúde. Então, o município acabou aderindo a essa ideia de testar e não teve medo de testar e não teve medo do que isso iria impactar, né? Porque a partir do momento que você começa a mostrar que está aumentando, tipo 2 mil, 3 mil, aí a pessoa, mas nada está sendo feito. Tipo, eu acho que o que precisa ser olhado não é o número de casos positivos, mas ocupação de leito, de UTI e enfermaria e número de óbitos. No pico da pandemia para o município, a gente chegou a ter mais de 60 leitos ocupados só do município, só para pessoas oriundas do município de Itabaiana, e a gente chegou a ter aí 14, 15 óbitos em uma única semana. Isso é um valor muito alto para o município de Itabaiana, que tem 95, 94 mil habitantes, né, segundo a estimativa do IBGE, para o ano 2020. Mas se a gente observar, por exemplo, os dados da semana passada, Itabaiana estava ocupando, né? Isso eu estou utilizando os dados da Secretaria de Estado da Saúde, certo? Itabaiana ocupava, eu não estou com o boletim aberto aqui, mas, por exemplo, se eu não estiver enganado, eram 16 leitos de ocupação e um óbito registrado na semana passada.
Então, tipo, apesar da população não estar indo em busca de atendimento, não estar sendo testada agora porque eles não estão procurando o serviço, esse tipo de serviço, as clínicas particulares não têm mais registrado muitos casos positivos no sistema. Os casos de PCR, que são oriundos do município, que são enviados para Aracaju, para o LACEN, também não tem dado um quantitativo elevado de PCR positivo. A gente chegou a ter dias de ter quase 200 PCRs positivos num único dia. Então, isso foi bem na época tipo do pico mesmo, né? Quando a gente olha para os dados tomados em conjuntos, a gente começa a observar que realmente a gente está nesse declínio, a gente está dizendo saindo do período crítico, eu diria até que a gente já saiu desse período crítico, mas não é sinal de que a gente deva afrouxar os cuidados que foram adotados. Tipo, permanecer ainda, tipo, não vou dizer mais aquela ideia do isolamento total, né? Mas eu acho que a ideia de distanciamento, já que tudo agora voltou a funcionar, o distanciamento deve ser adotado. Ou seja, é uma mudança de hábito, uma mudança de cultura que a gente precisa adotar e levar essa mudança durante muito tempo. Tem uma outra coisa também que eu gostaria de comentar, que é o seguinte. No início de uma pandemia ou de uma epidemia, né, quando ela é um pouco mais localizada, tem uma coisa que é interessante. As pessoas mais, entre aspas, promíscuas, elas vão pegar rapidamente. Quem são essas pessoas? As pessoas que, infelizmente, não poderiam adotar o isolamento porque o seu trabalho não permitia, ou porque não acreditou na pandemia, porque foi atrás de questões religiosas, tipo, eu falo com propriedade, meu pai dizia bem assim, ó, quem pega essa doença é quem não acredita em Deus. Lá em casa ele pegou, ainda foi parar no hospital, precisou de respirador, entendeu? E, tipo, é como se aí eu até, juro, quando ele voltou para casa eu brinquei, então quer dizer que o senhor não acredita, né? O senhor deu um deslize e não acreditou, entendeu? Aí minha mãe também, ela acabou também tendo, tipo, são famílias de comerciantes, pessoas que, por mais que a gente ficasse, olha, uma pandemia, precisa ficar em casa, isolamento, mas, tipo, muitas pessoas não acreditaram, e essas pessoas foram as pessoas que pegaram já na fase inicial da transmissibilidade aí do vírus. Então, inicialmente, a gente tem uma transmissibilidade alta, porque as pessoas que não estão adotando os cuidados, elas pegam e transmitem rapidamente. E agora, por exemplo, nessa segunda fase, a gente pode ter uma segunda onda, porque a gente tem uma boa parcela da população que ainda não teve. Por exemplo, eu ainda não tive. Pelo menos eu fiz teste sexta-feira e não tinha tido, não tinha testado positivo ainda. E agora a parcela da população é exatamente a parcela que mais se cuidou, é a parcela que mais seguiu as recomendações de sanitização, ou a parcela da população, né? E também, né, a parcela da população que é resistente, que pode ser resistente. A parcela que mais se cuidou é a parcela que vai começar a se contaminar agora, que vai começar a se infectar com o coronavírus. Só que essa parcela, apesar dela começar a sair de casa, a diminuir, a afrouxar um pouco o isolamento, ela ainda toma muito cuidado. Então, a taxa de replicabilidade viral do vírus tende a ser diminuída nessa população. Quando é que a gente pode ter um surto de uma segunda onda, né? Como é que a gente pode apresentar uma segunda onda? Uma segunda onda ela pode acontecer se a gente ainda tiver uma grande parcela da população que não foi infectada e passar a ser infectada agora. Aí as pessoas podem dizer bem assim, qual a parcela da população do município de Itabaiana já foi infectada? Se a gente levar em consideração alguns estudos que têm sido realizados por algumas escolas europeias, escolas americanas, inclusive estudos aqui realizados no Brasil, cerca de 10 a 12 vezes o número de casos positivos estão presentes na população, aqui no Brasil, por exemplo. E se a gente levar em consideração que em Itabaiana a gente já tem 4.300 casos positivos, o número de assintomáticos, se a gente colocar aí só 10 vezes, se a gente tiver 10 vezes mais assintomáticos, a gente já teria aí, pelo menos, somando com os sintomáticos, né, os que fizeram o teste e com sintoma, a gente já estaria aí próximo de 50 mil pessoas. Ou seja,
a gente estaria chegando a 50% da população do município de Itabaiana. Esses dados ainda, essas estimativas, elas são controversas, porque alguns estudos têm mostrado que isso pode variar muito. Alguns lugares 5 vezes mais, mas tem lugares que chegam a 16, 18 vezes mais. Então, ainda é um pouco controverso, mas eu não acredito que só 4.300 pessoas tiveram Covid no município de Itabaiana. Acredito que muito mais já teve o Covid. Muito mais pessoas tiveram sintomas e não foram procurar ajuda. A gente teve casos aí de pessoas que diziam bem assim, mas se eu falar para o patrão que eu estou com esses sintomas, eu vou parar de receber, porque eu só recebo pelo dia que trabalho. E aí essas pessoas acabavam se expondo e expondo outras pessoas. Eu cheguei a ouvir de pessoas que trabalham na feira, por exemplo, dizer bem assim, mas eu não posso deixar de ir trabalhar, porque eu preciso ir para a feira vender. Só que a pessoa apresentava sintomas de Covid. E também casos de pessoas que já tinham testado positivo, estavam com sintomas ativos, né, presentes, e foram trabalhar, foram para a feira. E a feira livre é o local ideal para você ter uma transmissibilidade viral assim elevada. Então, eu acredito que muito mais pessoas tiveram na forma assintomática, repassaram esse vírus para colegas, para parentes. E hoje eu acreditaria que pelo menos metade da população já teve o Covid. E aí a gente teria essa outra metade, né? A gente sabe que, epidemiologicamente, pelo que se sabe, cerca de 70% da população, para a gente atingir a imunidade de rebanho, 70% da população tem que ter já se exposto ao vírus. Então, a gente faltaria aí pelo menos uns 20, 25% da população. Por fim, nessa análise geral, o que eu gostaria de dizer também é que o centro urbano, em Itabaiana, a taxa, né, de transmissibilidade ela foi alta e a gente tem um grande número de pessoas que foram infectadas. Mas algo que chama a atenção, e se a gente observar os dados que foram publicados por aquele estudo que a UFES fez junto com a Secretaria de Estado e o senador Alessandro, que financiou com taxa de bancada, foi alguns milhões que foram injetados em compras de kits e tal. A UFES ela estudou 15 povoados, acho que foram 12 ou foram 15, alguma coisa do tipo, acho que foram os povoados mais expressivos. E somente 3,8% da comunidade rural de Itabaiana teve contato com o vírus, testou para IgG ou IgM positivos. Isso quer dizer que, isoladamente, a gente possa ter focos agora nos povoados. Mas essa iniciativa que a Secretaria Municipal de Saúde teve, sob a orientação aí da doutora Mariela, que é a infectologista que está fazendo essa parte de assessoria e consultoria aqui no município, vem, inclusive, trabalhando para que os postos de saúde voltem ao atendimento e aí descentralize esse atendimento para que as pessoas que começarem a apresentar os primeiros sintomas já procure atendimento no seu local, né? Porque para as pessoas que estão nos povoados, esse deslocamento até o posto Covid, ele é um pouco dificultoso, né? Vai dificultar, inclusive a pessoa estaria contaminando outras pessoas, inclusive, no trajeto. Então, esses dados são dados que, por exemplo, a gente vem destacando sempre no boletim, falando, os povoados estão começando, mas é algo que tipo já foi chamado a atenção da Secretaria Municipal e eu, inclusive, já participei de reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde em que algumas medidas para a reabertura, alguns postos descentralizados do posto Covid, que é o posto que está situado aqui no Sítio Porto. Algumas pessoas aí, eu acho que até já colocaram perguntas. Vitor, eu não consegui acompanhar as perguntas. Tá, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, com certeza. Não, o professor João Paulo aqui, ele fez, no caso, duas perguntas aqui. A gente já pode até começar discutindo. Primeira pergunta aqui, se você acredita que nós atingimos uma imunidade coletiva em Itabaiana? Acho que você já respondeu isso, né? De certa forma, eu acho que a gente já... Para a gente ter certeza, a gente precisa fazer um novo inquérito epidemiológico. Para fazer um inquérito epidemiológico, precisa do kit que... É mais recomendado que seja usado o kit que tem sido utilizado
sob a análise do professor Lisandro, que é o coordenador do LABIC lá na UF São Cristóvão. Mas, nesse sentido, eu sei que a prefeitura tem interesse, já houve conversas, já houve, inclusive, licitação e compra do material. Eu acho que eles só estão esperando agora a entrega do material. Eu acredito, não acredito, mas eu sei que será realizado um novo inquérito epidemiológico. Aí isso, lógico, eu não posso dizer, vai ser amanhã, não. Lembrando, o inquérito epidemiológico ele ocorre de forma não esperada, as pessoas não podem esperar que vai chegar alguém lá para coletar sangue, porque a gente precisa fazer ao acaso, né? No máximo a gente pode dizer bem assim, vai ser amanhã, galera, se alguém chegar para coletar sangue, doe sangue, porque faça a coleta, porque é um trabalho da UFES, junto com a prefeitura e tal, e é importante para o município. Mas a gente nem pode dizer qual o bairro, qual o horário, né, aonde vai ser, porque a gente não pode ter aquela ideia de que, tipo, eu sei onde vai ser e vou lá para fazer. Porque, às vezes, a pessoa só está curioso. E esses curiosos, eles podem atrapalhar na análise estatística, né, análise epidemiológica dos dados. Mas eu sei que esse inquérito ele vai ocorrer, e quando ele ocorrer, eu acredito que ainda agora, talvez até o final de setembro, início de outubro, talvez já dê para ser feito esse inquérito. Talvez seja o momento ideal, realmente, para a gente chegar mais na cauda do declínio dessa curva. Aí sim, a gente vai ter ideia de quantos por cento da população, levando em consideração o tamanho populacional de cada bairro, né? Já apresentou, já teve contato com o vírus. E aí sim a gente pode dizer, realmente a gente atingiu algo semelhante a essa imunidade de rebanho. Mas lembrando que a Covid o vírus, o coronavírus, ele é um vírus super novo, então a gente também não tem certeza absoluta se 70% é a parcela da população que precisa ter sido infectado para ter imunidade de rebanho. E aí eu chamo a atenção novamente. E se tiver uma nova reinfecção, né? É o mesmo vírus que vai reinfectar? É o mesmo vírus, entretanto com material genético um pouco diferente ao ponto do nosso organismo não reconhecer, né? Ainda é muito controverso. Algumas pessoas dizem que é o mesmo vírus e o meu organismo perde a imunidade. Outros pesquisadores já vêm mostrando que, na verdade, há uma mudança no material genético, no RNA viral, uma mutação, e aí o meu organismo ele não reconhece. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o IgG, para os pacientes que testaram positivo para o COVID, para a COVID, ele dura em média aí de 3 a 4 meses, né, no organismo. Mas alguns estudos apontaram, né, inclusive em estudos incluindo pesquisadores brasileiros, que as células T elas desenvolvem capacidade de identificar o vírus e impedir a instalação desse vírus. Então, a gente já tem também uma corrente científica caminhando nesse sentido também. E a reinfecção estaria mais ligada a uma mutação no RNA viral, né, já que é um vírus de RNA, fazendo com que o nosso organismo não reconheça, e aí ele precisa desenvolver novos anticorpos e a gente pode apresentar sintomas, ter uma nova doença. É semelhante ao vírus da gripe, né, ao influenza comum, né? Veja que todo ano a gente tem gripe, praticamente todo ano todo mundo tem gripe. Não vou dizer todo mundo, mas uma boa parcela da população tem gripe, principalmente no período do inverno. Ah, não, mas eu tomo a vacina. Beleza, a sua vacina só dura por 90 dias. Toda vez que a gente vai vacinar um idoso, vai se vacinar, 90 dias o tempo de validade daquela... de proteção daquela vacina. Mas a gente toma a vacina exatamente antes do pico epidemiológico da gripe, da influenza ou da H1N1, para evitar que a gente tenha aí problemas, né? Para que a população tenha esses problemas. Então, eu iria nesse sentido, Vitor. Eu iria nesse sentido. Tipo, é muito difícil a gente dizer que a gente desenvolveu imunidade coletiva se a gente não sabe se vai ser um vírus que a gente vai conseguir isolar e eliminar, igual outros vírus da nossa história, né? Ou se vai ser um vírus que a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Eu acredito nessa segunda hipótese, como a dengue e vários outros vírus que a gente convive, como o Zika vírus, o vírus da chikungunya, né? De impacto, todo mundo se assusta, né? Algo super novo. É uma doença que evolui muito rápido, evolui para óbito rapidamente. Mas ao longo do tempo a gente vai se habituando e o sistema de saúde ele vai se preparando
para atuar frente a uma nova doença, a uma nova patologia, né? Certo. Aí, vamos passar aqui mais duas perguntas, aí você conversa, vai comentando e falando sobre elas. Uma é, o professor João Paulo também, ele pergunta o que explica esse decaimento, né, se o isolamento social parece ter caído. E a professora Naline pergunta, mesmo com essa aparente imunidade coletiva, ainda é uma possibilidade de um novo pico do vírus? A primeira pergunta, você poderia repetir novamente? O que explica esse decaimento se o isolamento social parece ter caído? Então, o que explica o decaimento? Uma das coisas que explica o decaimento é o fato de a gente testou muito. A Secretaria Municipal de Saúde fez muito teste, muito teste. Então, tipo, eles poderiam estar dando um tiro no pé, porque no ano de eleitoral, alguns municípios preferiram não testar, né? Tipo, teve alguns municípios que, inclusive, no início não queriam utilizar nem os testes que vieram do governo federal, que não era de grande qualidade, né? Tinha muito falso negativo, falso positivo e tal. Mas alguns municípios ficaram com muito medo de testar. Então, o que houve aqui foi, talvez escutaram algumas pessoas da universidade, disseram bem assim, ó, compra teste, testa a população, identifica quem é positivo, porque quando a pessoa souber que ela é positiva, pelo menos ela e as pessoas que estiverem perto dela vão se isolar. Ah, eu conheço fulano que não se isolou quando testou positivo. Isso ia acontecer e vai acontecer em qualquer lugar. Mas eu acredito que boa parte da população, quando fez o teste e viu que era positiva, essas pessoas se preocuparam, começaram a observar sintomas, se isolaram. Então, dentro da gestão epidemiológica, dava para saber onde essas pessoas estavam. Então, no pico da pandemia, não deu para controlar, para acompanhar tão bem, talvez, as pessoas. Eu não acompanhei de perto o trabalho, mas a coordenação de epidemiologia do município entrava em contato a cada 2, 3 dias, perguntando, para saber tipo, se estava, se não estava isolado, se estava, se não estava com sintoma e tal, se precisava, se não precisava ir para atendimento. Então, é que eu conheço um fulano que não recebeu ligação, ou só ligaram 2 vezes e tal. Gente, imagina, a gente chegou a ter quase 800 casos ativos aqui no município. Imagina você monitorar 800 pessoas ao mesmo tempo. É quase impossível, é humanamente impossível quando você pensa num município com a estrutura que o município tem e sabendo que não é qualquer pessoa que vai monitorar essa pessoa que está doente. Né? Minimamente ela precisa ser algum profissional da saúde ou que tenha sido treinada para isso. Mas treinada em que tempo, né? Porque a pandemia foi algo que foi assim, tudo muito rapidamente, e a gente sem conhecer muita coisa dela. Então, às vezes a gente precisa também pensar, tipo, a gente está aprendendo a lidar com o novo. Mas essa ação de testar fez com que pontos fossem isolados. E aí a gente acabando isolando as pessoas que iam descobrindo que estava, a gente reduziu o número de pessoas que estavam positivas na rua. Ou então, por exemplo, outro trabalho que foi realizado testar em empresa, né? Tipo, do nada a secretaria aparecia na empresa, vamos testar os funcionários. E teve casos, por exemplo, no município que empresa de serviço essencial, aí você chega lá, tipo, 1/3 dos servidores positivos, sem saber, assintomáticos ali. Ou seja, isola 1/3, testa todo mundo, vai testar a família desses que estavam lá, e isso aconteceu. É que é algo que não era, tipo, sendo extremamente divulgado, né? Atividades que estavam sendo divulgadas, mas que estavam ocorrendo e que estavam ajudando a isolar um pouco alguns focos e evitar, né, ou diminuir, achatar aí essa transmissibilidade. Outra coisa é o evento natural para todas as epidemias, né, para todos surtos epidêmicos. Né? A gente tem essa curva aí parecendo exatamente semelhante a um arsenoide, a Serra Itabaiana, né? Tipo, ela vai, sobe exponencialmente, ela pode declinar rapidamente, na mesma velocidade com que subiu, mas ela pode se manter estável durante muito tempo para depois declinar. Aí a gente diz, o Brasil não declina, está demorando a declinar, mas o Brasil é um país continental. Algumas regiões a gente tem uma transmissibilidade agora mais baixa e outras a transmissibilidade está em alta curva, ascendente, exponencial. Então, quando a gente tira a média de tudo, né, aí a gente se mantém naquele platô. No caso, quando a gente começa a observar municípios isolados, municípios pequenos,
a ideia é que ele tenha esse comportamento de subida ascendente e descida também bastante íngreme, né? Tipo, num grau extremamente elevado. Tipo, isso é algo que já é esperado, né? E isso ocorre naturalmente, né? Em praticamente todos os surtos epidêmicos quando a gente vai observar. A mesma coisa aconteceu para a dengue pela primeira vez, quando a gente observou os primeiros casos de dengue lá na final da década de 80, início da década de 90. Zika vírus e chikungunya, que vieram os dois praticamente juntos há 4, 5 anos atrás, ali em 2014, 2015, a gente começou a ter esses picos. E foram picos que, se a gente observar, por exemplo, Itabaiana, Sergipe, foram picos que aconteceram assim. Tipo, acelerado, tanto para subir quanto para descer. Entendi. Aí a professora Nira também pergunta se, com essa aparente imunidade coletiva, ainda há possibilidade de um novo pico do vírus? Eu acho que a gente chegou a comentar rapidamente sobre isso, né? Tipo, a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho é algo questionável, porque a gente está com um vírus que produz anticorpos de memória que dura pouco tempo, né? Dura aí cerca de 3, 4 meses. Algumas pessoas, inclusive, não desenvolvem. Só para chamar a atenção, né? Falar um pouco dessa parte biológica. Uma vez que o vírus, esse agente patogênico, ele entra no nosso organismo, ele vai ativar, estimular algumas células do nosso organismo, células de defesa, e essas células de defesa, inicialmente, elas vão produzir um anticorpo que a gente chama de IgM. Esse IgM, ele é o anticorpo de resposta inflamatória, que é o anticorpo de resposta rápida, imediata. Então, enquanto o vírus está ali no organismo, a gente vai observar o IgM, né? E aí o vírus sai e o IgM começa a declinar. O vírus não está lá, então a resposta inflamatória é menor e aí a gente começa a declinar com o IgM. No caso do coronavírus, quando 5 a 7 dias só. Então, o pico de IgM ele é muito rápido. Você tem infecção hoje, os primeiros sintomas vão ocorrer em dentro de 5 dias. E a partir do início dos sintomas, a gente espera mais uns 3, 4 dias, aí o IgM ele começa a entrar na sua fase de detectável, né? Se for um teste sorológico, ele vai ser detectado logo no início, mas se for esse teste rápido, ele só vai ser detectado quando você estiver exatamente no pico do IgM. E o IgM ele é degradado e convertido em IgG, que é o anticorpo de memória, né? Memória ao vírus. Então, um novo vírus, tipo, da mesma cepa, né? Tipo, outro coronavírus, tenta entrar no organismo e aí o IgG vai lá, identifica e destrói ele, não deixa se instalar e desenvolver o processo inflamatório, que é o principal problema, né, fisiológico que o vírus causa no organismo, né? Então, esse vírus ele entra, se instala e provoca um processo inflamatório. Aonde? Principalmente nas vias respiratórias e principalmente no pulmão, por isso que ele evolui muito rapidamente para um problema respiratório. E, em geral, os pacientes eles apresentam um quadro, né? Esses pacientes que a gente observa que estão na UTI, em leitos, entubados, eles apresentam um quadro de pneumonia, semelhante a uma pneumonia. E em relação ao tratamento, né? Eu acho que na live que vocês falaram com o professor Márcio, eu assisti a live, é interessante falar, né? Vários tratamentos foram propostos, mas até então a gente não tem um tratamento específico ainda, comprovadamente com especificidade para a Covid-19. Mas o tratamento ainda mais utilizado é o tratamento para pneumonia. Isso quando o paciente já está lá internado na UTI, é o tratamento da pneumonia. Esse é o tratamento ainda que eles chamam de tratamento ouro, né? O golden. Mas, enfim, é isso. Eu acho que a gente não pode ficar falando de imunidade de rebanho para uma doença que a gente ainda não conhece ainda direito. É um pouco complicado. Mas se a gente não tiver essa reinfecção, né? Ou se essa reinfecção ela for muito pontual para algum sujeito só dentro da população, eu não consigo ver como uma alta probabilidade da gente ter essa segunda onda no município. Porque a gente teve um número de casos positivos muito alto e as taxas de isolamento social no município de Itabaiana foram taxas baixas.
a população ela não atendeu muito às orientações governamentais e as orientações de sanitização dos órgãos também de saúde, ou as recomendações que os pesquisadores davam em relação ao isolamento. Eu lembro que um dia eu cheguei a receber uma ligação de um radialista que comentou bem assim: professor, o que você está acontecendo ao sábado precisaria interrompê-la. Isso foi no auge números da Covid no município. Eu via que a menor taxa de isolamento social no município não era no sábado ou na quarta-feira. A menor taxa de isolamento social estava ocorrendo no domingo, que era o dia que a população podia ficar em casa. Então, tipo, bem assim, ó, sábado, feira, taxa de isolamento social, 39. No auge da epidemia, a gente estava lá, 38, 39. Né? Já estava baixo, mas era 38, 39. Aí, vamos lá. Domingo, 31, 32, 33. E a gente permaneceu com essa taxa baixa durante 5 semanas consecutivas, que foi todo o nosso pico epidêmico aqui no município, que basicamente foram aquelas atividades de São João, São Pedro, festas dos caminhoneiros. Não teve, né? Não houve festas públicas, mas houveram aí as festinhas que a gente sabe que é o encontro na chácara, a live, né? Com os amigos. Era para mim, tipo, meio contraditório. Tipo, vamos fechar a feira, vamos parar a feira, né? Como medida protetiva, mas a própria população, no dia que ela poderia contribuir sem prejudicar, né, o movimento da feira, a população não colaborava e estava aí na rua. Então, isso era algo que chamava muita atenção. Então, eu sempre dizia que, tipo, era praticamente não ia surtir tanto efeito você impedir a feira e liberar e permanecer no domingo com baixo isolamento social, porque não era coerente, né? Se a gente pensasse. E além disso, a feira a gente estava reduzida, né? A gente não tinha todos os segmentos na feira. E hoje ela está em pleno funcionamento, né? Ela está em pleno funcionamento, mas é aquela coisa, Vitor. Em junho, final de junho, início de julho, todo mundo conhecia pelo menos uns 10 que estavam com Covid. Pelo menos no meu ciclo social estava assim, tipo, fulano tem, cicrano tá, beltrano tá, o pai, a mãe, era muita gente. Agora, quando você conhece muitas pessoas que estão, mas eu consigo dizer dezenas ou até centenas de pessoas que tiveram e que eu conheci, né? Tipo, e às vezes você diz bem assim, fulano teve em casa, então você pode dizer bem assim, bom, pelo menos mais da metade das pessoas daquela casa tiveram. Então, as outras não testaram, mas quase todo mundo ali teve. Um ou outro que escapou, talvez por uma resistência dentro de uma casa. Então, eu acho que a gente precisa tomar ainda, manter esses cuidados das medidas de sanitização e tal, usar máscara, evitar aglomeração, manter um certo distanciamento. Isso é fato, e durante muito tempo. Isso vai acontecer durante muito, muito tempo mesmo. Eu diria que a gente deve entrar em uma nova cultura, né? Que essa cultura pós-pandemia, ela vai trazer aí alguns elementos, que é esse cuidado pessoal e o cuidado com o próximo. Porque a gente não sabe se vai ter uma reinfecção, se não vai. Então, a gente precisa manter esses cuidados aí durante um bom tempo. Então, Ronaldo, acho que vamos saindo por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez aí as informações que foram muito importantes. Né? Espero que, como você falou aí, espero que a população se conscientize, né? e tenha preocupações, né? Se precava, né? Tenha a precaução necessária para que realmente não aconteça, que realmente é muito temerário essa possibilidade dessa segunda onda, né? E realmente hoje o que nós vemos mesmo, pelo menos eu tenho essa impressão, apesar de todo mundo estar com máscara,
parece que nada, não acontece nada de, né, nem parece que está tendo uma pandemia, né, continua ainda. Então, ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente fica muito preocupado, né? Porque o que pode acontecer, né? E se realmente tiver essa segunda onda, não é verdade? Mas, enfim, gostaria mais uma vez de parabenizar pelo trabalho também, que é muito importante essas informações, né? E gostaria de agradecer, né, mais uma vez aí a sua participação. Bom, Vitor, eu que agradeço pelo convite. Eu não sou epidemiologista, né? Tipo, o que eu tenho, as informações que eu tenho de epidemiologia são informações tipo da minha formação básica, ou de coisas que eu fui aprendendo de epidemiologia, por exemplo, na pós-graduação, por ter feito uma pós-graduação aí dentro das ciências biológicas, voltada um pouco também para aplicação em saúde. Mas eu não sou um epidemiologista, inclusive algumas coisas eu fui estudar, algumas análises eu fui estudar para poder saber interpretar, né, o que estava acontecendo aí com o nosso município e saber também trazer uma informação pelo menos próxima do real, já que os nossos dados ali estavam sendo utilizados na tomada de decisão, na gestão pública em saúde local. Então, mais uma vez, muito obrigado pelos professores do Departamento de Química e parabéns pelo trabalho. Eu acho trabalho de total relevância, principalmente para que os alunos e a comunidade possam manter esse contato e estar trocando conhecimento. Né? Espero um dia poder voltar, para a gente voltar e conversar um pouco de neuroquímica, comportamento, né? Que é a parte mais gostosa do que eu faço cientificamente. Ok, então. Eu também gostaria de agradecer a todos que participaram da live, né? E espero aí mais em outra oportunidade nos encontrarmos novamente, tá? Então a todos aí, boa noite. Boa noite, professor Ronaldo. Mais uma vez, obrigado. Até mais. Valeu, valeu. Boa noite. Tchau, tchau.